Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: e ainda podemos? E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 15 ao 18. Dizem assim: disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como de umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. 16 de março de 2026. Graças te dou, Pai, por esse momento, te apresento que me ouve, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão, e eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, fazendo uma pergunta, dizendo: ainda podemos? E eu escolhi como layout, eu criei esse layout na sugestão, um casal de idosos, né, terceira idade, diante de um templo, de uma igreja, onde tinha uma pessoa recepcionando, um cidadão, um obreiro da igreja, onde essa pessoa, esse casal, diz, com a mão, né, no queixo, perguntando se eles ainda podiam o quê? Perdão, pessoal. A minha intenção nessa mensagem de hoje é mostrar que ainda há tempo, não importa se você, a senhora, o senhor, não vocês, né? Mas se alguém que você conhece já passou toda a vida vivendo longe de Deus. Aqui, essa intenção minha, com esse layout que eu criei, foi exatamente para fazer essa junção com a mensagem do dia de hoje, com essa pergunta aqui nessa mão no queixo desses dois senhores, né? Um casal, perguntando assim: ainda podemos servir a Deus? Ainda podemos agradar a Deus? Nós tivemos um tempo, um exemplo, né? Que eu quero dizer que nós levamos uma vida, tão desgarrada, tão distante de Deus durante tanto tempo. E será que ainda há chance para nós? E aí eu escolhi assim, com essa mensagem bíblica, né? Que inclusive é conhecida, esse exemplo de Paulo, né? Paulo, ele foi aquele homem que, historicamente, a gente não tem a Bíblia não crava, né? Assim, de uma forma que a gente possa dizer, é assim mesmo, foi essa idade, mas historicamente, segundo alguns relatos, entre 30, 31, 32 anos, ele teve essa conversão. Então, durante todo esse período da sua vida anterior, ele não conhecia, né, ao Senhor Jesus, e mesmo ouvindo falar na sua vida jovem, ele não quis saber, pelo contrário, ele era um perseguidor do Evangelho. Mas teve um dia que ele se encontrou com Jesus. Então aí a gente pode se perguntar: eu vivi tantos anos, né, vivendo a minha própria história, meu próprio caminho, não queria saber de Deus, e agora no final da caminhada, como esse casal de idosos aí, né? Aí nasceu um desejo em mim de buscar o Senhor, de querer entregar minha vida ao Senhor. Aí a gente tem aquela pergunta no coração: como é que Deus vê, né, eu chegar, ou a pessoa chegar a procurá-lo tão tarde, né? Já no final da vida? Bom, Deus olha para a gente não de uma forma que as pessoas olham, né? Deus olha o nosso coração. Ele não observa, não conta o tempo, né? Apesar de que seria interessante se a gente vivesse todo o tempo servindo ao Senhor. Mas se não houve essa oportunidade, ou você não quis, a pessoa não quis, eu não quis, então Deus vai lá olhar o nosso coração e não o tempo que a gente não quis saber dele. Se alguém se aproxima de Deus com sinceridade, com verdade, Deus recebe.
Salmos capítulo 145, versículo 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Então não importa se é adolescente, jovem, interessante e importante é que se sirva a Deus, que aceita Jesus logo cedo, de preferência, né, da sua vida infantil. Mas estou falando hoje daqueles que rejeitaram a Jesus durante toda uma vida. Deus recebe a gente até no último momento, e tem esse exemplo clássico do ladrão da cruz, que passou a vida inteira fazendo, né, desgraça, vivendo uma vida criminosa, uma vida errada, mas aí ele reconheceu que Jesus era aquele único que poderia resolver o problema da vida eterna. A vida física dele ia terminar ali, mas não acabou não. E a vida eterna? Como que seria lá o pago, a recompensa do que ele fez aqui, né? Aí ele reconheceu que Jesus poderia resolver essa causa. Aí, Lucas capítulo 23 e versículo 43, registra que Jesus disse: olha, hoje mesmo eu vou te resgatar do inferno, estarás comigo no paraíso. Então, enquanto a vida, não importa se é 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, mas enquanto a vida, há oportunidade. Se ainda estamos vivos, se ainda a pessoa está viva, não importa se é um casal de velhos, é porque Deus ainda chama. Se o coração está batendo, Deus ainda tem interesse. Isaías 55, capítulo versículo 6 diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, independente da idade. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, Paulo diz: hoje, agora é o dia da salvação. Então, concluindo, se você perdeu muitos anos, eu estou dizendo para você, mas você pode contar isso para alguém que não é cristão ainda. Você evangeliza assim para essa pessoa. Se essa pessoa perdeu muitos anos da vida sem Deus, longe do Senhor, mas Deus está dizendo hoje: se você vier agora, eu ainda te recebo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé Gomes.